Meu nome é Denise Matar, eu sou a curadora da exposição Ianelli, 100 anos, o artista essencial. Quando eu fui convidada para fazer essa mostra, eu me dei conta de que a última grande exposição do Ianelli aconteceu em 2002, quando ele fez a exposição na Pinacoteca, que ganhou o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Mas quem tem 30 anos ou menos nunca viu uma exposição do Ianelli como a que a gente está mostrando aqui. Quando eu estava preparando assim, a exposição, eu fui percebendo uma coisa que eu não tinha me dado conta ainda, de que na obra do Ianelli de 1950, você já enxerga a obra do Ianelli de 2000. Então, toda a montagem aqui ela foi concebida para mostrar isso, para mostrar para as pessoas, fazer um entrecruzamento dos diferentes trabalhos do Ianelli. E outra coisa que eu também queria, quando eu estava preparando a exposição, eu fui na casa do Rubens, né, que é o filho, e aí eu vi uma coisa do Ianelli que eu nunca tinha visto, que é toda a preparação que ele fez para fazer as esculturas. Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito emocionada. E aí eu falei, gente, eu quero que as pessoas tenham essa mesma emoção que eu tive. Então eu quis trazer e trouxe pedaços inteiros do ateliê. E aí a gente então fez o que a gente chama de diorama, que na verdade é uma instalação em tamanho natural, que você consegue, realmente como se você tivesse tirado um pedaço do ateliê e trazido para cá. Uma coisa que assim, me agradou muito, que tem coisa que a gente projeta no computador, você já imagina que vai dar certo, mas a hora que você vê ela assim, ao vivo, ela te surpreende. Esse painel mesmo aqui, ele é simplesmente a lateral de uma vitrine. Você tem um painel que parece um passepartout para a obra, né? Praticamente, uma moldura para a obra. Aí você passa assim, de repente você tem uma vitrine, onde você vê por dentro da vitrine, você atravessa seu olhar, você encontra a obra do outro lado. E é uma vitrine que a gente usou, ao invés de usar vidro, que é caro, é pesado, tem reflexo, você vê pontos de luz dentro, a gente usou um filózinho preto. Então tem uma iluminação dentro da vitrine e você, de repente, não vê nada, mas tem algo que protege as obras, que as obras respiram. Então cria uma atmosfera assim, muito mais lúdica, assim, muito mais, que você fica muito mais próximo, eu acho, da obra. Essa vitrine aqui tem os estudos das esculturas. Então você está vendo os estudos das esculturas, você atravessa o olhar, do outro lado você vê as obras de um lado e de outro, que dialogam com esse período. Embora a exposição não esteja distribuída de uma forma cronológica linear, ela tem sim uma cronologia de núcleos. Então esses núcleos são assim distribuídos. Um núcleo que se chama Gênesis, no qual eu estou mostrando o princípio da obra do Ianelli, como ele começou a trabalhar, que são obras ainda figurativas, né? Depois a gente tem um segundo núcleo que se chama Reduções, onde a gente vai vendo que ele foi diminuindo a forma e aí os campos de cor crescem e a forma vai ficando mais reduzida, quase que a linhas. Tem um outro núcleo que se chama Ensaios, que é um período em que o Ianelli faz uma pesquisa de materiais. Então ele usa, por exemplo, a matéria muito grossa, coisa que depois ele vai abdicar, mas ele faz uma série de experimentos e é muito interessante de ver aqui, porque tem coisas que são totalmente contemporâneas, inclusive, né? E aí a gente chega nos anos 70, que é um núcleo que eu chamei de instável leveza, porque na verdade o Ianelli ele vai trabalhar com as formas, ele vai sobrepor as formas
sempre estando com uma cor muito baixa, uma cor de tons bege, cinza, sempre cores muito delicadas. Só que, e aí ele vai usar o grafite para fazer marcas, e tudo isso cria uma certa instabilidade totalmente calculada, né? Porque na obra do Yanelli não tem nada por acaso, tudo é pensado e calculado, mas ela te dá uma sensação, uma leve sensação de desequilíbrio. Por isso é que a obra do Yanelli a gente não pode classificar como uma obra concretista. Você pode dizer que é uma obra construtivista, mas não concretista, porque ele realmente nunca foi estritamente geométrico, né? Aí o núcleo seguinte eu chamei de descoberta, porque é um momento no qual ele descobre uma coisa super interessante. Ele é convidado para fazer um mural num prédio, num edifício de diâmetro. O mural está lá até hoje, lá na Avenida Faria Lima. E aí, como ele era um pintor, ele podia fazer uma pintura, né? Mas ele achou que a pintura não combinava bem com o prédio, com o espírito do prédio, então ele resolve fazer um mural em cimento e faz toda uma pesquisa de materiais. Só que essa pesquisa faz com que ele descubra o tridimensional. Então ele faz 2 esculturas em madeira, que estão aqui também, que ele enxerga as possibilidades da tridimensionalidade. E aí ele começa a fazer uma pesquisa disso, quietinho na casa dele, uma pesquisa que ninguém conhecia, porque está aqui para todo mundo ver. Ele era um homem que procurava a essência, né? Então, nesse momento, ele está procurando a essência da forma. Então, quando ele está procurando a essência da forma, ele tira a cor. Então, as obras são brancas, ou de madeira pintada de branco, ou de mármore branco, no máximo um mármore preto. E aí, nessa busca da essência que caracteriza a obra do Yanelli, ele está em busca da essência da cor. O Yanelli abstrai a forma. Então, o resultado que a gente vê, e a gente tem essa sala aqui que permite a gente ver isso claramente, ele cria os campos de cor. E essa criação dos campos de cor traz para o visitante uma experiência imersiva. Agora, isso aqui é do ano 2000. Então, o Yanelli, no ano 2000, já fazia uma experiência, proporcionava uma experiência imersiva analógica, né? Não usava computador nem nada, mas você chega perto da obra e sente toda aquela vibração da cor te pegar.